Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho e nesse vídeo é o primeiro vídeo, o fechamento mensal da carteira de Graham. Eu vou deixar aqui em cima para tu ver, se tu ainda não viu, o primeiro vídeo dessa série onde eu explico como é que vai funcionar essa série. Mas a gente tem de um lado uma carteira que segue alguns critérios bem definidos e eu executo as ordens de forma manual e do outro lado os mesmos critérios, só que essas ordens são executadas de forma automática através do serviço da Smart Invest. Vamos comparar como é que vai ser a evolução dessas duas carteiras. E aí, como é que tu acha que está saindo a estratégia de Graham? Tu acha que os robôs estão me dando uma lavada? Vamos descobrir. Esse vídeo vai ser em duas partes. A primeira parte já está gravada e foi onde eu fiz a troca da carteira manual, né, de um mês para o outro. E eu explico nessa parte por que eu tive que antecipar essa troca, não pude fazer exatamente na mesma data que seria feita a troca da carteira automatizada. E depois, na segunda parte do vídeo, nós vamos ver como é que foi a foto no final do mês de julho dessas duas carteiras, como é que estava a situação para cada uma delas. Então aqui chegou tá quase no final do mês, né? Chegou na primeira vez que eu tenho que fazer a troca dos ativos. Alguns ativos vão permanecer, algumas ações vão ser as mesmas, outras vão ser diferentes. Só que tem detalhe, eu não sabia disso, mas eu ganhei 30 dias de isenção de corretagem na Mirai, que é onde eu estou fazendo essa estratégia de forma manual, né? E então, é óbvio que eu não quero perder essa oportunidade, então, porque eu tive, se eu não me engano, foi 15 operações, quando tiver no fechamento do mês eu vou botar certinho, mas acho que foi 15 operações que eu tive que fazer para montar minha carteira. Então, é um custo, né, que eu posso tentar evitar agora durante esse período. Então, por isso, eu vou ter que fazer essa troca de carteira um pouquinho antes do robô da Smart Invest. Então, talvez até, como eu tive que calcular isso de forma manual, os ativos fiquem um pouquinho diferentes, mas no decorrer das séries isso tudo vai se ajustar essas diferenças. É só agora no início. Então, eu calculei o que vai sair da carteira. Vai sair da carteira a CEMIG e vai entrar a FESA 4. E eu vou ter que fazer alguns ajustes também. Vamos mostrar aqui em tela como é que está a carteira hoje, no dia 24 de julho de 2020. A carteira então está assim, ó. Pode ver que tem uma predominância no setor financeiro. E aqui, eu botei duas visualizações que diz a mesma coisa, porque a maioria de nós estamos acostumados a ver gráfico de pizza. Então assim, eu não sou mestre em visualização de dados, mas eu tenho estudado um pouquinho sobre isso e acho que quando vocês começarem a ver, vocês vão concordar que essa forma onde tem 10 ativos, tem 10 classes, a pizza não nos diz muita coisa. Tu vai ficar medindo ali o tamanho de cada pizza, não vai ajudar muito. Então aqui o gráfico de barras eu acho que é bem mais interessante, mas vou deixar a pizza de lado para os saudosos, né, que não podem viver sem um gráfico de pizza, tá aí do lado. Mas com certeza esse aqui é mais interessante. E aqui a gente pode ver, eu botei um outro gráfico de desvio da alocação. Então, em tese, todos tinham que ter 10%. Obviamente, com as movimentações de mercado, isso não vai acontecer, né? E aí agora eu fiquei com outras dúvidas. Como é que eu vou fazer? Eu vou tentar, na virada de mês, fazer tudo virar 10%. Então, vou fazer um monte de operações. Eu acho que essa não vai ser a melhor estratégia. Eu até estou curioso para saber como é que o robô vai fazer isso. Ele vai fazer várias operações para tentar chegar o mais próximo por cento de 10%, mesmo que daqui a pouco a variação entre o que está e os 10% não compensaria daqui a pouco tu pagar uma ordem para fazer essa execução. Não sei como é que vai ser. Vamos ver, vamos observar o comportamento do robô e aí eu vou ajustando conforme eu acho que faz mais sentido. Para agora, o que eu fiz? Eu decidi, não vou ficar fazendo um monte de compra e venda aqui, por mais que eu ainda tenha isenção. Cara, é chato ficar fazendo isso, ficar calculando e aí ver, porque eu pensei primeiro, vou mandar essas ordens sem o mercado estar aberto, mas tem aquele problema, eu não sei a que valor vai ser executada essa ordem, então daqui a pouco se eu mando tudo com o mercado fechado, pode ser que no final das contas, depois todas as compras e vendas serem executadas, o saldo que eu tenho lá, depois dessas operações, não seja suficiente para cobrir isso, porque a ideia é eu ficar com aqueles 25 mil iniciais, não vou mais botar dinheiro todo mês, quero ver como é que vai funcionar dessa maneira. Então, hoje, olhando aqui os dados, eu decidi fazer assim, por enquanto, né? Pode ser que no futuro eu mude, mas eu decidi fazer da seguinte forma. Então, eu decidi da seguinte forma, claro, as que entram na carteira e as que saem por causa que não fazem mais parte daquela lista do ranking, né, que está explicado lá no primeiro vídeo, essas não tem o que pensar, vende tudo ou compra tudo com o valor da venda da que está saindo da carteira para botar na que está entrando. Agora, aqueles pequenos ajustes, como é que eu pensei em fazer? Pensei em fazer no máximo 3 operações para fazer entre
compras e vendas de 3 ativos diferentes, a não ser que a diferença esteja acima de 1%. Tá? Deixa eu explicar aqui que fica bem para mostrar. Olha esse gráfico aqui. Ó. Então, eu botei o que tem a maior desvio de alocação, que é a BGIP4, que ela está com 11,56% da carteira, deveria ser 10%. Então, ela está com 1,56% acima. Então, na verdade, esses desvios de alocação é em valores, está ali percentual, mas em valores absolutos, né? Porque se eu for pensar bem, eu quero 10%. Se tiver 11%, para facilitar a conta, esse 1% que está acima dos 10, se eu fizer 1 sobre 10, não é simplesmente 1% de desvio, é 10% de desvio do que eu quero. Tá, dá um nó na cabeça, mas olha com calma e pensa e realmente tu vai ver que é isso aí. Então assim, não é uma diferença tão pequena, né? Mas eu achei que não valeria a pena eu fazer 1 milhão de operações. Então assim, eu vou pegar as diferenças absolutas acima de 1. No caso aqui, nesse mês, nesse momento, a gente pode ver que só tem 2. Mas eu vou dizer assim, se não tiver 3 que atendam esse critério, eu vou fazendo 3 operações. Para um critério totalmente arbitrário, vamos vendo aí como é que vai ser esse comportamento nos próximos meses. Então, vendo aqui, ó, essa planilha já para me facilitar. Então, em tese, eu tenho que vender 12 do banco, deixa eu ver aqui a minha colinha, do Banco do Estado de Sergipe. Eu tenho que comprar 25 da Maxion, não sei se eu estou falando certo. E eu tenho que vender 13 do Banrisul. Como é que eu pensei para ser mais fácil? Eu acho que eu vou ter que fazer essas ordens com o mercado está aberto, mas vai ser rápido, porque são só 3 operações. Eu vou botar agora, quando o mercado está fechado, para vender as 2 que eu tenho que vender. E aí, quando o mercado abrir, eu vejo o preço que elas venderam e pego esse valor financeiro e compro tudo da Maxion. Acho que sim, acho que vai ficar mais fácil. E aí também a troca da carteira, que é entrar a FESA e sair a CEMIG, eu faço quando o mercado está aberto, que eu vou vender a mercado, não vou ficar me preocupando em olhar book, nada disso. A ideia é tentar ser o mais automatizado possível, mesmo que seja sendo executado de forma manual. Então vamos às ordens agora, enquanto o mercado está fechado. Nessa carteira manual vocês podem ver que as mudanças foram essas que estão apresentadas aí em tela. Algumas mudanças, algumas compras e algumas vendas para rebalancear a carteira, e entrou na carteira a Ferbasa e teve que sair a CEMIG. Então essas foram as mudanças que vocês podem ver aí nessa carteira para agosto, né? Eu tive que fazer elas ali em 24 de julho, mas é para validade de agosto. Agora vamos ver a situação do fechamento do mês. Tá, então vamos olhar aqui no site da Smart Invest, mas eu já te adianto que aqui os números não estão 100% corretos. E basicamente é por um motivo. A corretora que eu escolhi para fazer essa estratégia automatizada, ela não cobra nada quando tu faz um envio de ordens no fracionário. Foi por isso que eu escolhi ela. E aí, como tem várias ordens que foram feitas utilizando o fracionário,
A plataforma da Smart Invest, ela não consegue lidar com esses duas estruturas de custo, uma que é gratuita e uma que tem a cobrança. Então, quando eu cadastrei aqui a minha carteira na Smart Invest, eu botei o valor ali da ordem de corretagem do mercado normal, que tem um custo. E aí ela está achando que todas as ordens de compra que ela executou teriam aquele custo, mas não, as do mercado fracionário não teriam custo. Vamos ver aqui, então ela está dizendo aqui, ó, está dizendo que eu estou com esse patrimônio aqui. Não é bem isso, a gente vai olhar depois lá no site da própria corretora. Então aqui ele mostra a evolução, como a gente pode ver que o Ibovespa realmente decolou e a carteira não tanto. Tá? E aqui tem as ordens de compra, aqui ele faz um resumo dos custos operacionais, que eu já falei para vocês que não está bem correto por causa disso. E ele dá uma anualizada na rentabilidade que a gente nunca nem deve... Claro, o site aqui está nos mostrando, mas já aviso para vocês, a gente não deve usar o resultado de um mês e já projetar para um ano. Tá? É bom a gente ter um histórico um pouco maior antes de começar a fazer esse tipo de projeção. E aqui ele mostra a carteira atual. Ó. Então aqui as ações que melhor performaram, as que pior performaram e como é que está dividido isso aqui entre os ativos. Mas vamos olhar agora lá no site da corretora. Então vamos olhar aqui no site da corretora. Já adianto para vocês que os valores que estão aqui estão diferentes dos que estavam lá na Smart Invest e não é só por causa do custo, né? Na verdade, se eu somar aqui o valor que está aqui dizendo que eu tenho em caixa mais o valor das ações, eu vou ficar com um valor menor do que 25 mil, que foi o valor que eu investi inicialmente. Então eu estaria com prejuízo nesse primeiro mês. E por que deu tanta diferença? Então eu mostro aqui em tela, eu comparei o valor da cotação que estava dizendo de cada uma das ações que eu tinha aqui na corretora com o valor que estava mostrado lá no Smart Invest. Obviamente o número das ações é para ser o mesmo, né? Agora a cotação teve um desvio e esse desvio acabou fazendo com que tenha uma diferença no valor financeiro da minha carteira. E eu realmente não entendo por que tem tanta essa diferença, porque para mim seria mais lógico pegar o valor da cotação do final do pregão, né? Agora eu estou gravando esse vídeo, o mercado está fechado, então em tese deveria ser o mesmo valor. Mas tem essa diferença e vamos ficar atento para ver como é que vai ser isso ao longo dos próximos meses. Eu vou considerar o valor para minhas análises como o valor que está apresentado aqui na corretora. Então vamos ver aqui na Mirai. A gente pode ver que eu estou com um valor muito maior, né? E estou com um saldo em conta praticamente nada. Mas não é exatamente uma comparação ainda muito justa, né? Porque teve alguns probleminhas de diferença de ativos entre uma e outra. Então não dá para fazer simplesmente uma comparação dizendo que essa estratégia aqui de forma manual foi melhor. Afinal, teve uma questão de ativos diferentes em cada uma das carteiras. E a carteira automatizada ainda vai fazer a próxima rolagem, ou seja, ela vai trocar de ativos da carteira de agosto agora nos próximos dias, dia 3 de agosto para ser mais preciso. Também tem a questão dos custos. Eu fiz uma tabela aqui para facilitar a nossa comparação. Então a gente pode ver que a automatizada, como a gente já viu ali, está no prejuízo, né? Se eu considerar ainda o valor da assinatura, eu botei aqui o valor da assinatura, acho que no vídeo passado eu tinha falado que era um valor maior, mas como eu consegui um desconto, eu peguei um preço promocional, o meu valor da assinatura é R$56. Então a carteira automatizada está com aquele prejuízo momentâneo e já a carteira manual está com um valor bem expressivo, né? Acima de 5% de retorno. O que eu achei curioso aqui também, o número de operações da automatizada com a manual foi praticamente o mesmo, sendo que na manual eu já fiz as compras para a carteira de agosto. Vamos ver depois quando a carteira automatizada comprar as ações para agosto, vamos ver se esse número vai se equalizar no próximo fechamento. E a gente pode ver que a isenção de custos da Mirai fez uma diferença, né? Então a carteira manual está com esses custos bem menores do que a carteira automatizada, só falando de questão de corretagem das ordens de compra e venda, excluindo a questão da assinatura. E nos próximos meses isso aqui não deve acontecer, né? Já que eu vou perder essa isenção, eu vou começar a ter um custo com valor de corretagem também na carteira manual. E aí, o que tu tá achando dos resultados? Comenta aí abaixo se tu acha que essa é uma série interessante, tu quer que ela continue para frente, ou se daqui a pouco tu acha que tem assuntos mais interessantes que devem ser abordados aqui, e daqui a pouco essa série não vai ter tantos capítulos. Vai depender da audiência de vocês, que nem o Netflix. Se a série não for boa, a gente mata aqui logo na primeira temporada. Então, a carteira manual teve um desempenho bem melhor do que a carteira automatizada, né? A gente pode ver aqui, ó, o valor final e o valor inicial ficaram bem diferentes. Uma está com um lucro bem interessante, outra está com um prejuízo. E o que isso quer dizer? Absolutamente nada. Bolsa de valores é para longo prazo. Como é que a gente vai tirar qualquer conclusão com um mês? E como eu já falei, não está sendo nenhum tipo de comparação justa porque os ativos de cada uma da carteira estão diferentes. Alguns, né, pelo menos. Então, não é simplesmente uma questão de ver uma execução manual com uma execução automatizada. É uma carteira um pouquinho diferente uma da outra.
Ao longo dos meses, eu espero que essa diferença não vai mais existir, ao longo de que os ativos vão entrando e saindo da carteira, para as carteiras serem exatamente iguais, a única diferença sendo na execução das ordens. Então vamos ver como que vai acontecer, se esses resultados vão mudar ao longo dos meses. Lembrando que isso não é recomendação de investimento. Tu não deve olhar aqueles 5% ali, mais 5%, se emocionar e achar que essa é a estratégia vencedora, a melhor do mundo e sair botando o dinheiro a isso sem nem entender o que está acontecendo. O primeiro investimento deve ser em ti, em conhecimento. Não sai botando dinheiro em algo que tu não entende minimamente. E também bolsa para o longo prazo. Não espera que esse tipo de resultado de curto prazo vai se manter por muito tempo, porque, se fosse assim, em pouco tempo estava todo mundo milionário, né? Não é isso que vai acontecer. Então, tem que ter constância, paciência, estratégia e não achar que esses ganhos anormais no curto prazo vão se repetir no longo. Tá? E tu não deve investir na bolsa de valores se tu tem dívidas e se tu não tem a tua reserva de emergência. Eu acho que nesse momento está muito claro que essa reserva de emergência ela é muito importante, a gente não deve negligenciar a construção dela antes de partir para outros tipos de investimento. Ela é o ponto inicial. Então, se tu gostou desse vídeo, curte e compartilha com teus amigos. Faz mais pessoas terem acesso a essa informação. E também se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sempre ciente das novidades que vão aparecendo por aqui. E aí, acho que essa série vai ser bem interessante e através dela tu vai poder responder para ti mesmo. Será que faz sentido tu assinar um serviço automatizado, tipo a Smart Invest, ou não? Eu mal posso esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Lembre-se, investir é preciso. Um abraço e até a próxima.